alunos! E aí, como é que vocês estão? Sobrevivendo? Sobrevivendo à quarentena, sobrevivendo à Covid-19, sobrevivendo à semana de provas, né? É isso aí. A quarentena, infelizmente, continua, né? Mas a vida não para. Nós temos que continuar. E aí nós vamos iniciar agora o conteúdo aí do segundo bimestre, segunda apostila, conteúdo novo, né? E espero que vocês consigam compreender esse assunto aí para que nas aulas nós façamos exercícios, tiremos as últimas dúvidas, certo? Então, o assunto começa com sequências numéricas. Como o próprio nome diz, trata-se de uma sequência de números, né? Uma lista de números ordenada que nós podemos representar de forma genérica. Nós podemos representar essa sequência de forma genérica pelos termos A1, A2, A3, A4 e assim por diante, onde esse 1, 2, 3 e 4 representa a posição que o termo está ocupando, né? Nós temos ali no livro, página 3, página 2 começa, né? E essa representação ela está bem no iniciozinho ali, no retângulozinho roxo. Lembra que eu sempre falava dos retângulos roxos que são importantes? Então, uma sequência numérica ela pode ser representada dessa forma. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, até ela pode ser infinita. Então, logicamente, esses números aqui, esses numerozinhos, são números naturais, né? E indicam a posição. O A3 é o terceiro termo da sequência. O A4 é o quarto termo da sequência, e assim por diante, né? Essa sequência, pessoal, ela pode ser uma sequência em que a gente consegue calcular o valor do termo de alguma forma, e pode ser uma sequência que a gente não consegue fazer isso. Por exemplo, a sequência dos números, dos algarismos, que formam o número π. Ora, o número π é um número irracional. Nós sabemos que ele começa com 3, daí vem a vírgula, depois 1, 4, 1, 5, e vai. É uma sequência infinita de algarismos aí. O número π ele é infinito. Mas a gente não consegue descobrir lá o milésimo, o bilionésimo termo de π. Tem um maluco aí que já calculou, decorou 100 mil casas, como eu falei para vocês no início do ano, né? O psiquiatra japonês lá. Mas são infinitos, a gente não consegue decorar infinito. Ninguém vai conseguir decorar infinitos termos, nem saber quais são esses termos aí. Agora, outras sequências a gente consegue calcular qualquer termo dela. Se me falar, não quero um milésimo termo, eu vou lá e calculo, né? Umas com mais facilidade, outras não. Então, assim, existem sequências de todos os tipos, né? Nós vamos claramente nos dedicar àquelas que dá para calcular, né? Se não dá para calcular, a gente vai fazer o quê? E essas que dá para calcular, elas podem ser finitas ou infinitas. Tem sequências, por exemplo, se você pega uma sequência e ela pode ter, por exemplo, 12 números. Uma sequência que tem 12 números. A sequência dos meses do ano representados de forma numérica. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, até mês 12. Acabam os meses do ano. Agora, uma sequência infinita. A sequência dos números naturais. Os próprios números naturais formam uma sequência e ela é infinita. Tem infinitos números naturais, né? Então, de maneira genérica, elas são representadas assim. Uma sequência pode ser infinita ou finita, pode ser calculável ou não. Como é que eu posso, no caso das sequências que a gente consegue calcular os termos, como é que a gente pode fazer esse cálculo? Depende da regra que define essa sequência. Essa sequência, ela vai ter uma regra, já que ela é calculável, ela tem uma regra. Essa regra ela pode ser de duas formas. Uma sequência direta ou não recorrente e uma sequência recorrente. Qual a diferença? A sequência recorrente, você vai ter que saber um termo para poder calcular o próximo. A sequência não recorrente, você precisa saber apenas a posição do termo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma sequência não recorrente. AN igual a 2N mais 1. Ora, o que isso daqui está me dizendo? Está dizendo que o termo lá da posição N, que eu quiser calcular, como é que eu calculo ele? Eu pego
faço 2 vezes n e somo mais 1. Por exemplo, o quinto termo dessa sequência, quanto ele vale? Olha, se eu estou calculando o quinto termo, e a regra é multiplicar a posição por 2 e somar 1, eu vou fazer 2 vezes 5 mais 1. Isso vai dar 11. Então, o quinto termo dessa sequência é 11. Essa sequência, essa regra, ela me permite calcular qualquer termo da sequência de imediato. Ah, eu quero o termo que está lá na posição 347. O A347. Como é que eu faço? A regra diz que eu faço o quê? Ó, a n, posição n, 2 vezes n. Multiplicar a posição por 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 347. Mais 1. Sempre mais 1. Isso daqui vai dar um valor aí. Né? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. 695 vai dar. Né? Somando já 1. Isso eu não calculei errado. Mas a ideia, que é o mais importante, é você pegar a posição, multiplica por 2 e soma 1. Ah, professor, mas vai ser sempre assim? Não. Essa sequência está definida assim. Então, para ela, vai ser sempre assim. Cada sequência tem sua regra, né? O que acontece é que você vai ver o cálculo que está aqui, vai pegar o número, a posição e vai substituir no n, assim como a gente fazia nas funções, certo? Isso aqui, na verdade, é uma função. Só que não é uma função real, é uma função em cima, baseada nos números naturais apenas, né? Então, aqui nós temos um exemplo que é uma sequência não recorrente. Não recorrente. Certo? Agora nós vamos ver uma sequência recorrente. Qual a diferença? Como eu disse, a sequência não recorrente você consegue calcular qualquer termo direto. A sequência recorrente você precisa saber um termo para poder ir calculando o outro. Para calcular alguma coisa você tem que recorrer a outros termos dela. Essa é a ideia. Por exemplo, se você pega essa sequência aqui, ó, AN igual a AN menos 1 mais 7. Vou colocar até entre parênteses aqui. O que essa sequência aqui está me dizendo? Que para calcular um determinado termo, olha, posição N. AN significa termo da posição N. Para calcular esse termo da posição N, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o AN menos 1. O que seria AN-1? Seria o termo da posição N-1, o anterior a ele. E vou somar com 7. Né? Então, por exemplo, para calcular o quinto termo, seria A5, né? Então, aqui ficaria o quê? A5 menos 1, 4. Lembra que eu falei que tem que trocar substituir o N pelo mesmo valor? Então, se eu substituir aqui por 5, eu vou colocar 5 e aí vai ficar 5 menos 1, 4. A5 é igual a 4 mais 7. Ou seja, o quinto termo é o quarto mais 7. Então, para calcular o quinto, eu preciso saber o quarto. Para calcular o quarto, eu vou trocar o n por 4, né? Então, se eu troco o n por 4, aqui fica 4 menos 1, que é 3. Fica A4 igual a A3 mais 7. Então, para calcular o quarto termo, eu preciso saber o terceiro. E dessa forma, sempre para calcular um, preciso de outro. De forma que eu vou ter que, no ato da construção da regra, eu vou ter que determinar algum deles, de preferência o primeiro. Então eu já vou colocar aqui, ó, A1 igual a tanto. Isso daqui vai ter que ser determinado sem usar a fórmula, né? O exercício vai te dizer isso. Por exemplo, vou colocar aqui igual a 5. Então o que essa regra está me dizendo? Que o primeiro termo é 5, o próximo, o segundo, é o primeiro, porque esse aqui é 2 e aqui fica 2 menos 1, que é 1. Né? Primeiro termo mais 7. 5 mais 7 dá 12. Vou fazer aqui ó, especificamente. A2, se eu colocar 2 aqui, aqui fica 2 menos 1. Vai ser A1 mais 7. Ou seja, 5 mais 7, 12. Quando eu vou calcular o A3, se eu coloco 3 aqui no lugar do N, aqui vai ficar 3 menos 1, que é 2. Ou seja, A2 mais 7.
Quanto é o A2? O A2 é 12. Ó. Então fica 12 mais 7, que é 19. E assim por diante, aí eu vou conseguindo. Só que para mim calcular o 10º termo, eu vou ter que precisar do nono. Para calcular o nono eu preciso do oitavo eu preciso do sétimo, assim por diante. Ou seja, é impossível calcular um termo lá na frente. Eu tenho que calcular desde o primeiro até chegar nele. Essa é a característica da sequência, né? Isso aqui é um caso de sequência recorrente. Essa daqui ela é recorrente. Ou seja, eu preciso recorrer a outro termo para calcular o que eu quero. Né? E aí você vai nessa sequência. Nesse caso aqui, ó, sempre que tem n e n-1, é um termo e um anterior. Ou seja, para calcular um termo, eu pego o anterior dele e somo 7. Né? Por exemplo, eu poderia ter uma sequência assim. Ó. Um outro exemplo. A n, vou colocar aqui, ó, n mais... Vou colocar só n mesmo. A n igual a n menos 1 mais a n menos 2. Ora, o que é n, n menos 1 e n menos 2? São três números na sequência. Se eu pego, por exemplo, A5, aqui fica A4, né? 5 menos 1, 4. E aqui fica A3, 5 menos 2, 3. Então fica A5, A4, A3. Para calcular o quinto, eu pego o quarto e somo com o terceiro. Essa é a regra dessa sequência. Então, para calcular o terceiro, 3, 2, 1. Três números em sequência. Para calcular o terceiro, eu preciso do segundo e do primeiro. Esses dois primeiros, eles têm que ser dados pela questão. Por exemplo, eu posso definir aqui, ó, que A1 é igual a A2, que é igual a 1. Né? Nesse caso, qual que era o primeiro termo? O primeiro termo, A1, é igual a 1. O segundo termo, A2, é 1 também. E o A3? Vamos só separar aqui. Como é que eu calculo o A3 nesse caso? Eu troquei o 3, o n por 3. Então vai ficar 3 menos 1, 2. A2. E aqui, 3 menos 2, 1. Mais A1. Ó, A3 é igual a A2 mais A1. Quanto vai ser? 1 mais 1, 2. Aí como é que vai calcular o quarto termo aqui? Ó? A4. Se eu troquei o n por 4, aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3. A3 mais. Aqui vai ficar 4 menos 2, que é 2. A2. Então, ó, o terceiro mais o segundo. 2 mais 1, 3. Aí vamos calcular o quinto termo. Estou notando que para calcular um termo eu sempre pego os dois anteriores. Para calcular o terceiro eu peguei o segundo e o primeiro. Para calcular o quarto eu pego o terceiro e o segundo. Para calcular o quinto eu vou pegar o quarto e vou somar com o terceiro. Ó, se o n é 5, 5 menos 1 dá 4 e 5 menos 2 dá 3. Ó. 4 e 3. E aí eu venho aqui, 3 mais 2, 5. E aí eu posso continuar. Essa sequência aqui, na verdade, ela é uma sequência especial. Eu já mencionei ela com vocês algumas vezes. Que é a sequência de Fibonacci. Vocês podem pesquisar mais no YouTube aí, tem muitos vídeos falando sobre essa sequência de Fibonacci. Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho nela. Tá? Então, esse é o assunto sobre sequências numéricas, certo?